mais um falando sobre a palavra. O som tá legal, gente. Fazia muito tempo que eu não via ele desse jeito. Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais um programa. E hoje nós vamos falar sobre ouvir os nossos amigos ou ouvir a Deus. Pra gente a resposta é óbvia? É, mas nós vamos... mas muitas vezes na prática não é. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, da gente, de nós, como nós nos relacionamos com os nossos amigos, quando nós podemos dar ouvidos aos nossos amigos, o que é mais importante, ouvir a Deus ou os nossos amigos, porque aqui todos nós somos de Jesus. Então muitas vezes aquilo que Jesus ele tem para falar, ele usa os nossos amigos, mas nem sempre nossos amigos eles falam daquilo que Jesus está falando. Às vezes ele chega e fala assim, aconteceu assim, 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 e dá um conselho, né, assim? Quantos amigos a gente tem aqui na igreja? Todos. Então, e quem vai começar contando um pouquinho de alguma experiência que vocês tiveram com o amigo de vocês? O que Jesus falou, como vocês reagiram, como vocês trataram? Eu começo. Então tá bom. Já estou com o microfone, todo mundo olhou para mim, eu começo. Então, eu já tive, passei por algumas situações que tem pessoas do meu lado, amigos, líderes, e enfim, que falavam de Jesus, falando através deles, me ensinando, mostrando, usando a palavra. Mas, gente, o ser humano é assim. Tem horas que ele esquece de vigiar. Às vezes ele não entra no momento de oração, aí deixa ser tomado pelo desânimo, algumas vezes deixa ser tomado pela fofoca, algumas vezes deixa ser tomado pela incredulidade. Então você também tem que estar atento, você também tem que ter discernimento, você tem que ter aquele conhecimento da palavra. Porque se você conhece a palavra, você vai saber, essa conversa está estranha. Se você tem um relacionamento com Jesus, você vai saber, isso daí está falando fofoca. Não está falando que começa para orar, não. Que tem não, eu estou falando para você, mas para orar, tá bom? Não, muitas vezes não funciona assim. Isso daí é só uma desculpa para camuflar o pecado, ficar menos feio. Não é assim. Então, é que a Sara falou. Nossa, parece tão óbvio, né? Ouvir o amigo ou ouvir a Deus? Mas muitas vezes na prática do seu dia a dia, Jesus chega para você e fala, você é meu filho lindo, você é meu filho amado. Você é meu filho escolhido. Aí vai lá um ser humano lá fora, fala um monte de mentira, ao contrário do que Jesus te disse, e você deixa se abalar por aquilo. E aí? Quem você está dando ouvido de verdade? Entende? Então, assim, a gente tem que ouvir a Deus, confiar, acreditar. Porque ouvir não é ele falou comigo. Ouvir é acreditar. Ouvir é praticar. Ouvir é deixar gerar frutos. Eu sou filha. Que lindo que ele tem de novo. Tem gravado, ó. Lá no curso de discipuladores, você falou que eu sou pessoa madura também. Aleluia! Você fala, tá gravado. Tá gerando fruto. Falou que eu sou obediente, gente. Oh, glória a Deus! Falei, tá gravado, hein? Vou falar depois. Vai, Ana, conta a sua experiência. Não, peraí, eu tenho uma pergunta para fazer. Pra Catherine. A amizade é de Deus, Catherine? Eu não ouvi sua pergunta. A amizade é de Deus? Sim, você tem que saber. Sim, por quê? Você tem que saber dosar como que é essa amizade. Como que é esse comportamento que você está tendo com essa amizade. Eu vou contar uma experiência que eu tive, mas eu vou responder a sua pergunta primeiro. Só que a minha não é uma experiência, infelizmente, né, com Deus, né? Infelizmente eu era mais pro lado ruim, isso é muito chato. Mas a própria palavra fala mesmo que Faz parte da vida. Não, peraí, a própria palavra fala mesmo que Deus ele tem os amigos pra gente. Só que aí você vai falar, ai, qual onde tá? Eu acho que em provérbio, gente. É porque, entendeu? Sempre tá lá. assista o culto de domingo passado. Mas
Deus tem as melhores amizades pra gente, amizades que conhecem Ele e que praticam aquilo que está na palavra dele. Essa é uma amizade que vem do Senhor. Eu queria que ela lembrasse sozinha, bonita. Eu não entendi. Vai, agora eu vou continuar. Dá um exemplo. Você lembra de alguém na Bíblia? Eu lembro do que a Sara falou. Jonatas, ele foi muito amigo de Davi. Ela te lembrou? Não lembrou. Não lembro de ninguém. Deixa eu Tem pensar. uma... Ai, meu Deus. Já estou satisfeita, Kate. Pode contar a sua experiência. Antes de conhecer a Cristo, eu andava com algumas pessoas na qual, gente, era muito influenciada, sabe, pro lado ruim, no caso. Então, tipo assim, eu nunca tive esses problemas com mãe. Se a pessoa falasse, ai, você é feia, eu não tô nem aqui. Eu nunca tive essa questões, né? Gente, é sério. Então, assim, a fase da minha adolescência. Maquiagem mesmo. Então, assim, eu nunca tive esse problema, né? Que você vê muito entre os adolescentes e jovens que estavam conversando isso com a igreja de Nayara, agora que a gente estava caminhando. Então, eu falei pra eles, besteira, Deus ele vê a gente de uma outra forma. E eu demorei pra, de fato, acreditar nisso. Ele fala tanta coisa na palavra sobre nós. Você é filha eleita, como a Ana falou, nossa, você tem isso. Demorei pra entender isso, mas é uma verdade. Quando você entendeu isso? Conta pra nós. Ai, já tem um ano. Eu tenho um ano, é difícil. Mas assim, as minhas amizades não eram das melhores. Não, mas eu queria saber mais desse entendimento. Como é que foi esse impacto aí de você entender que você é templo do Espírito Santo? Me explica. Você vai fazer outro lado da amizade. Não, só explica. Parênteses. Como que eu entendi? Quando eu fui começando, ele foi começando a falar comigo sobre o que era andar em santidade. Começa daí, né? De você começar a aprender a falar, de você começar a aprender a se comportar, a conversar com as pessoas, a uma forma de santidade, se você tem respeito com a pessoa que está do seu lado, tudo isso. Então, conforme eu ia vindo na igreja, né, todo dia a gente consegue aprender algo novo com o Senhor. Ainda que você não precisa falar aqui, estar no altar e tal. Você recebendo, se você realmente absorver aquilo, você consegue praticar. Então, aquilo foi dia após dia, mas eu demorei muito. Porque também foi um trabalho com a minha irmã, que veio falando aqui. Mas, gente, ela teve um trabalho para ministrar sobre isso. Então, assim, foi algo que foi constantemente, durante, e tinha coisas que eu não entendia também. Mas essa questão de ser templo é um todo, em tudo. Em tudo você realmente entender que a minha vida, a forma que eu falo, como eu me porto, tudo é pro Senhor, tudo eu faço para Ele. Responde a pergunta? Respondeu sim. Agora a experiência com a minha irmã. Ana Paula, Tá bom. o que você entende de aliança na amizade? O que é? Porque assim, eu entendo que a amizade do jeito que lá fora a gente via era de um jeito. A amizade dentro daquilo que são os princípios de Deus é um pouco diferente, não é? Me explica isso aí. Eu fui entender o que é ter uma amizade de aliança, de igreja mesmo, com essa cantora. Não, mas tipo, que você pode chegar e abrir seu coração e falar assim, ó, tá acontecendo isso e isso. Ora comigo de... Mas abre mesmo? Se eu tô chorando, eu tô abrindo de verdade, tá? Mesmo estando longe, fala assim, Vitória, Sara, olha por mim que eu tô aqui chorando por causa disso. Eu já precisei, todo mundo precisa, tá certo? E eu tive, sobre amizade, eu tive uma dificuldade muito grande de falar assim, Senhor, essa amizade é sua ou não? E hoje, foi hoje mesmo, eu tava lendo 1 João, acho que é João, tá na minha Bíblia marcada. Lá em 1 Pedro e 1 João, a gente tá lá. Que fala sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E ele destrincha muito bem como você identificar que aquela pessoa é uma filha de Deus ou não. Se a pessoa obedece os mandamentos, se ela ama, se só o abrir da boca dela tem que ser o suficiente para você identificar. Por quê?
depois dentro do conceito do Senhor, que é uma aliança. Aí você entra nesses pormenores, senão vai ficar muito assim, sabe? Eu vou ficar perdida. Eu estou tentando aprender junto com vocês hoje. A amizade que a gente tem lá no mundo, com as pessoas que não conhecem a palavra, ela pode ser de você trocar risadas, de você trocar um meme, de você trocar uma mensagem, de você falar de Deus. Mas a pessoa não pode te influenciar a coisas erradas, vamos falar assim. Coisas erradas. Então, tipo assim, se essa pessoa vem com um conselho contra a palavra, você tem que identificar, porque ela vai vir com um conselho de uma vida que ela carrega. E você tem que ouvir e falar assim, peraí, esse conselho está vindo de quê? É o Espírito Santo que está usando a vida da minha amiga, porque ele pode usar, ou não. E você identifica nem da Bíblia. Obrigada. E assim, e a amizade com o Espírito Santo, você vai ouvir a voz dele, e tem que vir de acordo com a palavra, senão não é o Espírito Santo, é a voz da sua cabeça. E aí você vai identificando como é o de Deus, é isso? Agora destrincha melhor aí. Dentro desses exemplos. Por exemplo, eu tenho amizades na faculdade. Eu amo vocês, mas não fiquem tristes comigo. Mas tem coisa que eu não vou abrir para elas, porque elas não vão entender. Então eu tenho a Sara e a Vitória, no qual eu vou abrir para elas e elas vão entender. Eu espero, né, que vocês entendam. Pra gente entender, Jesus explica. Você sei que a orelhinha da Sara tá ficando igual a da Vitória? Não é nada não, ela tá bem guardada. É convivência contigo. E eu posso chegar na Sara e a Vitória e contar. A Sara e a Vitória, eu posso chegar e falar coisas que eu não contaria pra ninguém. Vamos falar assim. Coisas que eu não abriria para as amizades. Tipo, o que eu tô sentindo. Se o que eu tô sentindo é algo muito grave, eu vou chegar na Sara e na Vitória. E aí, com a oração delas, com a ajuda delas do Espírito Santo, vai gerar algum fruto bom em nome de Jesus e vai gerar testemunho. Aí sim eu uso o que eu passei para aconselhar a amizade que eu tenho na faculdade. Porque senão não adianta eu falar assim, eu tô sofrendo, porque aconteceu isso. Elas vão olhar pra minha cara, não, Paulo, segue a vida. Deixa de lado. Elas não vão entender. Principalmente se for algo, por exemplo, eu estou passando por um processo de Deus. Elas não vão entender que é um processo de Deus na minha vida. Ai, menina, tem tanta gente que eu falo, segue a vida, deixa se curvar, olhando para algo, deixando as coisas para trás. Mas aí é outra situação que ela está falando. É receber. Mas tem processos que a gente precisa passar. A Vitória está olhando para minha cara e fala assim, passa pelo processo, a gente vai orar e é isso. As outras me falam assim, Ana, não, vamos sair, vamos, para você esquecer. Elas não vão, vai embora. Vira as costas e deixa quieto. Exato. Eu quero varrer para debaixo do tapete e deixar lá. Gente, sujeira para debaixo do tapete depois dá um trabalhão. É daí que vem depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Então não vá as coisas para debaixo do tapete. Resolve. Limpe, jogue no lixo, se for necessário. Gabriel, o que você entendeu sobre a amizade? Você que tem esse processo? Porque assim, a gente precisa ver um pouquinho esse lado da aliança, da amizade, o que é de fato isso. Porque a Ana deu esse princípio aí da amizade, que a gente aprendeu na sociedade, mas é colega, não é amigo, né? Então, qual a diferença aí de colega para amigo, para aliança? Como é que funciona isso? Porque assim, o colega, ele vai estar ali só quando você está no momento bom. Então, o colega, né, igual dessa situação aí. Porque dentro da igreja não tem colega, tem irmão e tem amigo. Uhum. E assim, o colega, ele vai estar do seu lado quando você está no seu melhor momento. Então assim, você está numa boa casa, você tem dinheiro, seu colega vai estar ali, ele vai estar com você. A partir do momento que você fala assim, não estou ganhando mais tanto dinheiro igual eu estava, não consigo mais sair final de semana, não consigo pagar as coisas, essa pessoa, você tem certeza que ela vai sair do seu lado. Porque o colega só tem interesse no que você tem.
Então, assim, infelizmente, é assim que acontece no mundo. A diferença da amizade é que um amigo, ele vai estar do seu lado até você permanecer. Então, você está sem dinheiro, você não tem onde viver. Ah, mas aí eu vou te contar. Porque eu tenho amigos que não moram aqui em São Paulo. E a gente se fala muito esporadicamente. Certo, mas nesse caso, acredito que a amizade ela primeiro se construiu presencialmente. Então, Sim. ela foi construída ali no caminhar. Então, se é um amigo mesmo, ele sabe a sua vida, você sabe a vida dele, porque foi construído junto. Não necessariamente. Porque tem coisas que são muito da pessoa com o Senhor. Eu estou falando dos meus amigos. Amigo para mim, hoje, minha concepção de amigo. Amigo para mim só é amigo aquele que é amigo de Deus antes. Para mim. Se não é amigo de Deus, então não pode ser meu amigo. Pode ser meu colega, pode ser meu conhecido, pode ser o que for. Vou ajudar, vou abençoar, vou estar ali me derramando em amor. Porque uma coisa é o derramar em amor do cristão, do servo de Deus e da pessoa. Porque nem todo mundo também que é servo de Deus se derrama em amor. Tem gente que cultiva a maldade no coração. E o Senhor pede para ser despojado dessa maldade. Tá? Mas um amigo, na minha concepção, ele tem que ser amigo de Deus antes. Então, se ele não é amigo de Deus, se ele não tem uma vida para agradar a Deus, então ele não pode ser meu amigo. Por que ele não pode ser meu amigo? Porque vai chegar um momento, não é que a gente vai divergir, é que aquilo que ele crê vai tentar entrar para interferir no meu interior. Para mim, falando da Gisele, tá? Quando eu tenho alguém por amigo, eu tenho um amigo que era amigo de Deus. E ele era uma bênção para mim. Ele tinha uma sensibilidade do Espírito Santo maravilhosa. Ele rompeu com Deus, rompeu com a igreja, rompeu com tudo. Foi morar na Europa. E aí a pessoa começou a colocar e postar nas redes sociais contos eróticos. Como é que eu vou continuar sendo amigo? Tá entendendo? Então assim, colega, é amigo do meu marido também, amigo da minha casa, amigo da minha família. Nunca, graças a Deus, nunca me desrespeitou, mas é alguém que eu procuro não ter muito contato. E se voltar para a nossa vida, que hoje não faz parte mais da nossa vida, e se voltar para a nossa vida, eu tenho certeza que quando Deus traz uma pessoa assim, traz com um propósito. Qual é o propósito? E o propósito não é eu ir segundo o que Ele quer. Eu não posso sair do lugar que Deus me colocou. O problema que eu vejo hoje em dia é que o cristão sai do lugar que Deus o colocou. E aí começa a inverter os valores. Mas você não acha? Mas você não... Ah, porque a maioria é assim. Olha o que acontece lá. Olha na igreja. Ai, tem muita exploração, tem isso, tem aquilo. Que eu ouvi de muitos amigos meus. E aí você vai olhar, por que aquela pessoa está falando isso? Porque dentro dela tem uma raiz de amargura. Entendeu? Então assim, também tenho amigos que são servos de Deus, amigas servos de Deus, servas de Deus. E quando a gente se encontra, a aliança é a mesma. Não mudou. Eu amo do mesmo jeito. Eu me derramo do mesmo jeito. Tem pessoas que são meus amigos. E tem pessoas que eu sou amiga delas. Mas eu sei que eu não posso contar. Tá entendendo? Então, quando a gente fala de amizade e de aliança, você tem que ter maturidade para lidar com o outro. Por quê? É aquilo que a Aninha falou.
Nem sempre ela vai estar ali na vibe, ela é um ser humano. Às vezes ela não for liberta da fofoca, passa um mover de fofoca, ela se move da fofoca, né? Passa um mover da falsidade, se move na falsidade. Vai estar dentro da igreja, mas não foi liberta ainda. Aí a gente cai naquela situação da Aninha. A Aninha abre o coração para gêmeas. Ela se conhece desde bebê mesmo. E a gente pergunta, alguém aqui já ouviu algumas dessas situações? Porque isso faz parte da aliança. Agora, se ministerialmente a Aninha começar a dar mancada, a Aninha é um oficial. Entende? Aí eu vou ter que pontuar os erros da Ana para a Ana. Se ela não mudar o comportamento dela, eu tenho que pontuar diante do outro, porque senão daqui a pouco está todo mundo fazendo errado. Porque a Ana é referência. Até isso vamos ter que tomar cuidado. Aí você olha para a Bíblia e você fala, Davi e Jonatas, né? Jonatas morreu, mas Davi foi fiel à aliança. Abraão morreu, mas Deus foi fiel à aliança com Abraão. Olha o nível. Deus nos ensina sobre tudo, absolutamente tudo. Quando você lê o Evangelho de João, que eu amo o Evangelho de João, eu amo mesmo, que eu aprendo muito aquela visão diferente dos outros evangelhos que são os sinóticos. Aquela visão de João é maravilhosa. Ele fala, mostra ali Jesus falando, eu não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de pais. Tem coisa melhor do que ser amigo de Deus? Amigo de alguém que nunca te trai. Amigo de alguém que sempre entende o que você está falando, mas que sempre tem a verdade para te libertar. Porque às vezes o amigo mente para a gente, não tem a liberdade de falar a verdade, porque tem medo de virar as costas, tem medo de romper a aliança. A aliança não se rompe assim por coisa pequena. A verdade, ele vem com a verdade para libertar. Um amigo que sempre está pronto para te ouvir. Um amigo que está em você em todas as situações da sua vida. Já parou para pensar? Um amigo que contempla tudo na sua vida. Tudo, suas dores, seus choros, sua alegria. Está ali pronto para te ouvir, pronto para te socorrer, pronto para te sarar, pronto para te transformar, pronto para te suprir. E aí a gente olha para o nosso exemplo de aliança e olha para o que os outros oferecem. Olha para a aliança, não, obrigada, prefiro continuar com a minha. E aquele ponto até que a Lana estava falando de muitas vezes o amigo ser usado não por Deus, né? E aí a gente pode até mesmo ir para o João, no Evangelho de João, que Jesus fala que as ovelhas dele conhecem a voz dele. Então, se a amizade está sendo usada por Deus, a gente vai reconhecer e falar, é de Deus. Porque a gente serve Jesus, né? A gente conhece quando é Jesus falando. Então, a amizade perfeita mesmo está em Jesus, né? Então, se a gente quer ter um amigo, é aquilo que a pastora falou. Ele tem que ser amigo de Deus primeiro, para depois ser o nosso amigo. E eu tenho, assim, os meus amigos fora da igreja, assim, é desde pequenininho, tipo, nasci com eles lá no... Não, peraí, até agora não me identifiquei quem são seus amigos da igreja. Da igreja? Porque você anda com todo mundo, mas eu não vejo uma aliança de amizade sua com ninguém da igreja, não. Você não me engana. Na igreja, assim, eu nunca contei abertamente muita coisa. Não é contar abertamente, é estabelecer uma aliança de amizade. Deus foi criando ali uma aliança de amizade, cadê? Não, possível com o Fabinho, com o Lucas. Com o Lucas foi afinidade. Você não me engana. Menino de condomínio. Você é amigo do Fabinho? Isso. A gente precisa conversar. Toda vez que
Deus usa o Fábio para falar comigo, é só porrada. Só porrada. Até Esther, né, Gabriel? Até Esther. Só porrada, mano. Enfim. Estavam contando? Ah, dos meus amigos, né? Que não são da igreja. Que ao mesmo tempo, quer dizer, ao mesmo tempo não, um pouquinho maior, né, de amizade do que a Ana e a Sara e a Vitória. São meus amigos lá que foram no meu casamento, inclusive meus padrinhos lá. Que assim, é uma amizade que construiu desde pequenininho, né? A gente nasceu junto praticamente todo mundo ali. Nossa, pensa as mães tudo junto com a mãe. Eu também. Quase. Quase. E assim, nenhum deles é dentro da igreja. Só que, assim, uma amizade é até que diferente, porque tem coisas que eles falam que tá na Bíblia, sabe? Então, assim, é aquela amizade que se for para dar porrada, eles vão dar. Tanto que na época que eu estava sendo liberto da bebida, elas até que me ajudaram bastante, eles, porque estava no processo que, assim, eles saíram comigo bastante. E nesse processo aí de, tipo, eu queria voltar a beber ou não, e eles falaram, não, você não falou que você ia parar? Então para, ué. Você ia voltar, você não falou? Eu falei, é verdade, né? Se eu falei. E, enfim, o evangelho sendo pregado para eles. E alguns estão querendo vir visitar já. Traz lá. Sabe que esse seu caso, assim, não nessa afinidade desde pequeno, me faz lembrar o caso de uma outra pessoa que está em muito invisibilidade hoje em dia. E isso me fez lembrar uma pergunta. É possível uma amizade do mundo, alguém que é amigo do mundo, ser amigo de Deus? Não. É possível alguém que é amigo do mundo, né? Assim, amigo do mundo. Poxa, como que eu vou falar isso? Vou lá buscar meu amigo do mundo porque ninguém compreende ele. Dá para fazer isso? Influencia na nossa vida? Influencia uma amizade assim no mundo, né? Não, vamos lá buscar essa pessoa para Jesus. Aí você começa a conviver com essa pessoa, a frequentar a casa, a ir para os lugares com a pessoa, passar mais tempo com essa pessoa. Influencia em nós? Então, influencia sim, porque quando você tem um amigo, você, ainda mais se você pega, eu vou lá, se você vai e não é direcionado pelo Espírito Santo, tem essa influência desse amigo. Por quê? Porque você não está ali com o propósito que o Senhor colocou para aquele momento. Então você vai chegar lá, você vai começar a conviver. Quando você convive com uma pessoa, você pega gestos, pega falas, pega jeito dela. Então você vai começando a entrar no mundo dela. E biblicamente falando, você tem como comprovar isso que você está falando? Hã? Como você comprova isso? Embasa isso? Então, Jesus, ele fez isso, mas era Jesus. E ele foi enviado. Ele foi enviado pelo Senhor para o mundo para salvar a gente, certo? Se nós somos enviados pelo Senhor, Ele vai nos dar graça, Ele vai nos dar direção e Ele vai nos ensinar como nós vamos tratar e Ele vai nos ensinar a blindar o nosso coração. Mas essa partezinha aí que você falou que a gente pega o jeito da pessoa quando a gente convive, onde você confirma isso na palavra? Na palavra não, mas cientificamente tem Como uma... confirmar na palavra sim. Como? Lá Conte pra quando gente. Jesus estava indo para a crucificação, o apóstolo Pedro estava lá. Você é deles sim, porque você fala igual a eles. Aí ó, na palavra, tá vendo? Sempre vou andar com a minha mãe, gente, aos ensinamentos. Então assim, se você for direcionado pelo Senhor, você vai resgatar aquela vida e vai voltar vocês dois, um apoiando o outro, você ensinando, a pessoa vai ter
ela vai começar a orar por você, vai agradecer, ela vai ter um respeito, um olhar para você diferente, porque você trouxe a luz para ela. E a luz é quem? Jesus. Você trouxe o caminho até ela. E aí ela vai voltando e ela vai se posicionando, ela vai entrando naquilo que é a vontade do Senhor, naquele propósito que o Senhor tem para a vida da pessoa. Mas se você for porque você olhou e falou, nossa, meu amigo está todo lascado, tem que ir lá retirar ele de lá, você vai se lascar junto com ele. Porque você vai e é perigoso você não voltar mais. Porque se a gente agir por aquilo que é o nosso impulso, o impulso da nossa alma, o impulso daquilo que a gente quer, sem a direção do Senhor, a gente vai ficar da mesma forma. E assim, a gente estava falando de amigos, né, que o Senhor traz. Tem um versículo na Bíblia que fala que há amigos que eles são mais chegados que irmãos. E esses amigos que o Senhor traz para nós são esses que são mais chegados que irmãos. E se vocês pararem para... Jesus, eu estava viajando enquanto você estava falando. Mas se vocês pararem para reparar, na palavra diz que nós somos cordeiros com Jesus. E logo nós somos irmãos dele. Então, nós somos amigos dele, e nós temos que ser amigos deles a ponto de chegar a ser irmãos dele. Se a gente não parar para prestar atenção, se a gente olhar e falar assim, pô, eu sou amiga aqui do Gabriel, e eu vou abrir meu coração, eu tenho uma aliança com o Gabriel, uma aliança de amizade com o Gabriel, e eu vou abrir meu coração para ele em determinados assuntos, porque eu sei que ele vai orar pela minha vida, ele vai se juntar com a esposa dele, e vai os dois orar pela minha vida. Os dois vão pegar e vão entrar em guerra espiritual junto comigo. Não vai ser eu sozinho. A Ana Paula estava dando exemplos, né? Tem coisas que a Ana Paula abre para mim, para a Vitória, e a gente olha, na hora a gente fica assim, o que eu vou falar para ela? Porque às vezes não tem o que falar. E a gente fica, meu Deus, o que a gente faz? E como a gente age? Tem vezes que a gente chegou e abriu uma coisa para outra, a gente não tinha que falar. A gente parou na hora e começou a orar. Porque não tinha palavra que ia confortar, que ia dar direção, que ia ajudar. E eu comentei no começo, o que esses amigos fazem? Quando você tem uma aliança de oração, tem a parte humana e tem a parte espiritual. Então, na parte humana, eu e a Ana Paula estaria, a gente já pensa, mano, vamos chorar junto com ela, ela tá chorando. Aí, na parte espiritual, você pensa, mas pô, se eu chorar junto com ela, eu vai ficar chorando aqui o resto da vida. A gente não vai se levantar e vai dar ruim. E aí a gente começa, Jesus, o que o Senhor tem para as nossas vidas? O que o Senhor tem para direcionar? O que o Senhor tem para nos ensinar? O que o Senhor quer falar? Como o Senhor quer conduzir? E aí vai indo. Na última situação que a Ana Paula chamou a gente, eu fiquei super preocupada com ela. Eu passei, porque ela chorou na minha frente e não falou nada. Depois a gente conversa. Depois dessa conversa, o negócio tá sério. Aí eu já comecei, Jesus, Ana Paula não tá bem. Jesus, tem uma coisa contando na Paula. Jesus, o que a gente faz? Jesus, não sei o quê. Não. Quando a gente sentou... Eu perguntei pra ela, falei assim, eu fiz aquele negócio de novo, você falou? Não foi vocês não, tá tudo bem, eu já tava aqui. Eu acho que eu fiz, Senhor, o que a gente vai fazer? Como eu vou me retratar? Eu já tava pensando, perguntando pro Senhor como a gente podia fazer. Cheguei na Vitória e falei, Vitória, então a Ana Paula tá assim, a gente tá esperando, o que a gente vai fazer? Quando a gente sentou, conversou com a Ana Paula e tal, enquanto ela falando, a Vitória falou assim, não, mano, não é assim e tal, e foi explicando pra ela. Aí Jesus me lembrou de um louvor. Aí eu peguei, tem a ver. A primeira coisa que eu pensei foi, o que tem a ver esse louvor? Esse louvor é da minha intimidade, de quando eu estou conversando com o Senhor, Ele pega e me traz a lembrança. E eu comecei a cantar ele na minha mente para ver se eu lembrava, porque Ele me trouxe do nada. Eu comecei a cantar, não sei o que, mas o que tem a ver? E no louvor que eu estava lembrando, querendo ou não, tinha a ver com a situação que ela estava passando. E aí, quando eu fui tentando na palavra, quer saber? Estava tentando lembrar o louvor, eu acho que Jesus quer te entregar, eu não lembro do louvor, eu vou pesquisar aqui e top, depois você ouve. E eu acredito que Jesus ele tenha falado com ela. Isso é, quando você tem amigos que estão andando com o Senhor, Jesus ele usa vocês para que a gente possa ter uma direção do Senhor. Uma coisa que eu aprendi com os meus pais é exatamente isso. Que amizades vocês estão tendo? Porque os meus pais eles são muito limitados em amizades. E todos os amigos dos meus pais são os nossos tios. Então a gente olha, aí a gente começa, mas por que é amigo? Mas por quê? O que aconteceu para ser amigo? E a gente vai ouvindo as histórias. Então, o Fábio e a Vitória eu não sei, mas quando eles começam a contar antigamente, da época que eles começaram, eu paro para prestar atenção, porque eu quero saber o porquê que eles se tornaram amigos, como foi esse processo. E eu ouço as histórias, e a principal coisa da amizade deles, pelo menos assim, lembrando da minha mãe. A moça que é amiga da minha mãe foi a moça que apresentou Jesus para ela. Então, há muito tempo atrás,
Deus usou uma pessoa que era amiga da minha mãe, que apresentou Jesus para ela. Aí vai para o presbítero Felipe, para a presbítera Fabíola. O que foi? O louvor, a adoração aproximou eles. O louvor aproximou, entende? O louvor não é porque eles cantavam junto, não, mas porque eles aprenderam a adorar num ambiente, trazer um ambiente, o Senhor operou naquele ambiente. Eles começaram, era tão assim com a presbítera Fabíola que elas compravam a mesma calça e não sabia, compravam o mesmo armário e elas não sabiam. Elas iam com a mesma roupa, a mesma cor de roupa, no mesmo culto, elas não sabiam. E eu ficava olhando assim, vocês combinaram, não? Não foi combinado nada, e realmente não tinha. Porque hoje em dia também tem que falar, não, mandou uma mensagem no WhatsApp, naquela época não tinha WhatsApp. Uma pensava e a outra completava. Uma pensava, a outra completava. E a gente cresceu, eu cresci vendo isso. Então assim, na época que minhas primeiras amizades, que hoje eu não considero amizades, mas o primeiro inconsciente de amizade que eu tive, as meninas elas eram muito folgadas comigo. Era assim, pegava minhas coisas, sumia e falava, ai, perdi. Perdeu, caramba, devolve. Mas isso eu também tinha com a tia Fabíola. Ela era sempre sócia das minhas coisas. Entendeu? Sócia das minhas coisas. Às vezes ela me manda mensagem e fala, como está a nossa sociedade? A nossa sociedade. Eu tenho uma pergunta para a Lana, Sara. A Sara está falando aqui, né, que Jesus andava com os amigos, sentava com prostituta, com o publicano, com o pecador. Por que isso não mudava o interior de Jesus? Porque ele sabia quem era e o pai que tinha a missão dele, o chamado dele. Ele não deixava o pecado entrar. Por exemplo, tem amigos que só lembram de você quando está na pior mesmo. Mas ele não vem atrás de você para resolver o problema, ele só vem para murmurar. Ele só vem para descarregar aquilo em cima de você. Todo mundo tem um colega assim? Eu tenho. Eu falo, ai, Jesus. Desculpa, mas é usar a gente perigo, né? Na hora que chega a hora da gente ajudar, a pessoa não ouve. Eu falo, ai, Jesus, eu ignoro, o que é que eu faço? Aí eu vou perguntar para o Senhor. Porque tem essas pessoas. Tipo, a pessoa está bem lá, está viajando, está tal. A gente mantém contato ainda, mas para procurar você. Aí você chama para a igreja, você manda um louvor, você manda uma palavra, é ignorado. Totalmente ignorado. Aí você fala, mano, você quer o quê afinal? Passa para mim, o que você quer? Alguém com disposição para eu despejar tudo que eu estou sentindo. O que você quer? Aí eu falei uma vez, teve uma pessoa que veio atrás de mim e falou, ai, que eu não sou boa, ai, que eu não sou isso, ai, que eu não sou aquilo. Eu falei, ué, se você já sabe, melhora. Resolvido. Ai, eu estou trabalhando direito. O que você está fazendo que não está trabalhando direito? Você tem que descobrir e melhorar. Você vai ser desesperado por mandar embora? Simples. Ai, mas é porque minha casa está assim. Mas por que sua casa está assim? O que você fez? De onde veio a situação? Onde começou o problema? Porque murmurar, ficar reclamando, ficar jogando praga quem está à sua volta, não vai adiantar nada. Eu acho legal deixar claro que amigo não é aquele que vai pegar você e falar, todinho, vamos chorar junto. Quer chocolate? Você está certo mesmo, a vida é Você assim. está errado, tudo estourado, tudo ferrado, fazendo um monte de coisa errada. Cada vez que mais procurar acreditar. Não, você tem razão. Quer razão ou salvação, criatura? Cuidado, tem muito amigo que é amigo da onça. A onça é mais amiga do que as cobras. A gente tem que tomar cuidado, né? E quando a gente está errado, também o Espírito Santo lembra a gente fala, você está errado. Deus fala. Deus fala, ó, essa situação não é assim não. Uma vez eu ouvi, não sei de quem, acho que foi você que falou. Eu? Que às vezes a gente fica tão cheio da gente, tão cheio da nossa razão. A gente só olha o nosso lado e quer pedir a justiça de Deus para a situação. A justiça de Deus é algo sério. Quando a justiça. Não, eu cheguei aqui. Quando a justiça de Deus vem, ela vem para todo mundo. Então, antes de você pedir a justiça de Deus, você avalie bem como é que você está na situação. Você é realmente 100%. Você é realmente 100% correto? Você não é culpado de nada? Você é essa vítima toda É mesmo? engraçado porque aí a gente entra na palavra do Senhor, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, assim, para mim eu quero a misericórdia, mas para o outro eu quero a justiça. Não é assim.
Não é assim. Eu aprendi de uns tempos para cá que a gente ora e abençoa quem nos persegue. A gente ora e libera perdão. Quando você não aguenta mais, você fala, Senhor, eu fiz tudo que a sua palavra me ensinou, mas eu não sei mais o que fazer, eu não estou aguentando mais. Às vezes sabe o que Deus faz? Abençoa, prospera e leva ela para um lugar melhor, mas bem longe de você. Você tem estrutura e maturidade para ver aquele que te perseguiu, te esquinziou, te injustiçou, ficou melhor, para ficar melhor que você? Às vezes ele age de uma outra forma, que é a forma que a natureza maldosa do ser humano quer. Mas eu já vi Deus agir assim, deixar o outro melhor e levar para mais longe ainda, que é para tratar a gente mesmo. Você não quer ser tratado assim? Então, peraí que eu vou te tratar de uma vez só. Fui eu mesmo. Eu assumo as minhas falas. Eu tenho uma pergunta para mim. Da Paula, a gente tem visto aí uma certa pessoa que sem dúvida servia a Deus, caminhava com Jesus. E caminhava mesmo. E aí, com o tempo, a gente viu a religião entrando. E a religião cobrando, né? Porque uma coisa é a gente orientar, outra coisa é a gente impor peso. E também tem aquela coisa, né? Que a gente precisa saber discernir o que eu devo abrigar no coração e o que eu não devo. Porque não é o que eu quero abrigar no meu coração, né? É o que eu devo. Isso está vindo do Senhor, está de acordo com a palavra. Eu devo abrigar isso no coração. E eu acredito que muitas vezes dentro da igreja, veio situações que não eram para ser abrigada no coração, que veio matando mesmo e que precisava ser tratado. Mas aí a gente tem aquele movimento lá fora que fala mais alto, né? E eu vi, a gente viu as profecias entregues para a pessoa, alertando acerca da situação, do chamado que Deus tinha, do que poderia acontecer. E na hora, hoje, né, relembrando de tudo, eu me lembrei até de Nabucodonosor, que ele teve um sonho, Daniel interpretou, alertou, e ele foi lá e falou, e se exaltando e não glorificando a Deus, até que tudo lá aconteceu, e depois ele voltou. E hoje me veio novamente essa pessoa, né, nessas entrevistas, muito descaracterizada. Uma pessoa que muitas vezes Deus usou para trazer os outros no meio dela para o Senhor, e a gente vê realmente uma conversão genuína, hoje completamente descaracterizada como ser humano. Para mim é uma descaracterização como pessoa. Mexeu naquilo que é a essência da pessoa. E aí eu pergunto, que poder é esse? Que o meio, que a amizade, que a influência tem sobre um ser humano, sobre nós? Porque a gente tem o filtro do Espírito, né? A régua nossa, o Espírito Santo é a palavra. O Espírito Santo é a palavra. Mas se a gente vacilar, a gente está sujeito a fazer o mesmo, até pior que a pessoa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Para começar, eu pensei exatamente sobre quando a gente está no meio de amigos, muitas vezes a gente deixa a nossa guarda baixa. E aí qualquer coisa entra e a gente não percebe. E por isso, eu contando para Jesus, é muito importante ter um relacionamento com Jesus nessas horas. E apresentar tudo o que foi falado. Gente, eu vou usar agora a minha faculdade, tá? Minha faculdade, às vezes, sai umas bananeiras, né? Nada a ver com a palavra. E eu já me vi em conflito, assim, não brigando com o Espírito Santo. Mas, e aí, Espírito Santo, é isso mesmo? Eu preciso acreditar nisso? E, às vezes, bater de frente com o que eu acredito. E o Espírito Santo, depois de um tempo, na hora mesmo, assim, Ana Paula, não é isso. É isso, isso, isso. E assim que você tem que acreditar. Não é isso. É igual, as minhas amigas da faculdade, eu não tenho como falar na língua, não, gente.
o professor começa, porque a gente evoluiu do macaco. Se ele evoluiu do macaco, o problema é dele. Eu não vim de lá. E eu falo das meninas. Macaco não. E eu falo assim, não. Aí tem alguma aula, eu falo, não, olha, eu gosto muito do professor tal, que é um professor que eu adoro estudar de cadeira. Eu acho incrível por didática, minha mãe fala até que assim, nossa, mas esse professor, se ele der tal matéria, eu sei que eu passei. Não tenho erro. Mas eu não acredito em tudo que sai da boca dele, porque a gente precisa ter um filtro, eu acho que saiu já, que é o Espírito Santo. Então, eu já vi vídeos que eles falam assim, Paula, você está acreditando numa coisa errada. Não é assim. E aí, quando a gente chega em algumas partes da evolução, a gente estudou biologia, tá? No primeiro semestre, eu me lembro que foi online e a professora passou um vídeo sobre a evolução da Terra, como cientificamente eles acreditam. E eu meio que falei, que é isso, Espírito Santo? Até assim, até uma parte, como que é? Assim, Ana, se eu respeito o ser humano chegar até mim, o processo dele de passar por tudo, por que eu não ia respeitar a natureza? Mas não quer dizer que você veio do macaco não, tá? Mas eu respeito a natureza. E se eu fiz assim, qual o problema? Nenhum, eu não deixei de ser Deus por causa disso. É interessante, né? Porque um dos princípios do amor é o respeito. Sim, eu não deixei de ser Deus por causa disso. E aí ele vem me moldando assim, não, isso sim. Até com as minhas amizades, muitas vezes. Uma vez eu estava na aula, não era amizade, mas foi o professor que falou, eu estava na aula de campo e o professor estava conversando com a gente, porque a gente só ia caçar à noite, bicho à noite. E aí ele estava conversando, falando, na hora eu até concordei, assim, é verdade, né? Mas só na minha cabeça, na hora eu só não tá. E aí quando eu cheguei no ônibus, assim, o Espírito Santo falou assim, não é isso, é isso. Então, ele vai, algumas coisas, ele mudou o meu jeito de olhar, principalmente para as pessoas que eu não gosto da faculdade. Tem que amar. Eu amo, mas eu não gosto não. Tem que abraçar. Tem que abraçar. Tem que É o que eu falo para os meus amigos. Eu posso não gostar da pessoa, mas você nunca vai viver desrespeitando ela. Então, tipo assim, se ela chegar e me falar assim, Ana, eu preciso de ajuda, eu vou ajudar. Não vou assim, não, só porque eu não gosto de você, eu não vou te ajudar. Eu acho que é capaz até do Senhor mudar esse sentimento. Sim. Né? De não gosto. Pra mostrar. Mas, tipo assim, você nunca vai ver uma pessoa, né, gente? Eu acho. Princípio de educação. É de educação, exatamente. Então, de acontecer coisas na escola, na faculdade, e Deus ir lá e alinhar mesmo. Por isso é muito importante, até de amizade, de ouvir falar assim, Ana, por causa disso, e eu já discordar assim, não, você tá errada, não é assim. A gente tem uma amiga que a gente tava tentando mudar. Aí eu tenho uma amiga que fala assim, eu desisti dela, eu não aguento mais, ela é muito difícil. E assim, esses tantos só sobrou eu. Sabe, não, você, palavras como a Luana falou assim, a pessoa se sentir pra baixo, e tipo, ninguém, calma, nossa, não é isso, eu sou assim. Assim, tudo daí, óbvio. E ele teve. Fala pra ela fazer um jejum, não ficar sem comer, um jejumzinho com propósito, se tudo cai por terra. E aí, então, tipo, de ensinar a tratar as pessoas, porque pra mim, eu ia dar uma na cabeça dela e ia ficar tudo bem. Mas aí as pessoas, não é assim que você vai tratar a situação. Aí você assim, mas eu já cansei da fulana. Não, mas não é assim. Aí eu falei assim, tá bom, então me dá uma semana longe dela pra eu respirar, não acontecer nada, e deu. Deixar ela um pouquinho assim afastada, um pouquinho aqui, aí quando eu voltar eu vou chamar de novo, tá? Mas sobre a contaminação, voltando, que a gente abaixa as nossas guardas, às vezes, quando a gente está com amizade, a gente não filtra. Eu tenho uma dificuldade muito grande até hoje de filtrar o que entra no meu coração. Que às vezes entra, eu nem vejo, aí minha pastora, Ana Paula. E às vezes não é nem
deixa entrar no coração. Às vezes você está numa conversa e por ser alguém que você confia, você não se prepara para certo tipo de coisa, você vai indo. De repente você vai falar, peraí, que conversa é essa? Para onde a gente está indo com essa conversa? Né? E você não percebe. E aí Deus tem tratado muito filtro comigo. Que na faculdade precisa ter muito filtro. E aí, se a gente não tem esse cuidado, a gente vai se descaracterizando mesmo. E é um processo difícil de você tomar cuidado. Porque você não está acostumada a tomar cuidado. Aí do nada você tem que ligar uma lâmpada assim e falar assim, não, agora eu tenho que tomar cuidado. Então é muito difícil mesmo. Mas isso não impede do Espírito Santo trabalhar e trazer um filtro desse que depois você já colocou no coração e fala assim, tira. Eu já passei muito por isso. Eu estava lá adorando Deus e Deus assim, porque eu imagino meu coração como um jardim, gente. Aí tem a casinha de Jesus e tem as plantas e eu sou um girassol no meio do meu jardim. Gente, adivinha qual ministério ela trabalha? Doente sou eu. E aí, tipo assim, do nada o Espírito Santo teve uma vez que o Cristo mostrou uma semente, sabe? Tipo o inimigo lançando a semente assim, frutificando. Aí eu entendi, tem alguma coisa no meu coração que não era pra ter. O Espírito Santo veio, pode arrancar, tá tudo certo. Vai doer? Talvez, mas tá tudo certo. E a gente tem que estar sensível, porque senão realmente vai. A Bíblia ela traz ensinamentos preciosos para nós. Então a gente vê lá em Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o caminho dos ímpios, não para, no caminho dos não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu o prazer dele não está nessas coisas, está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Outro versículo que o Senhor traz é que as más conversações corrompem os bons costumes. Outro versículo que o Senhor nos traz é: sobre tudo que deve guardar, guarde seu coração. Outro versículo que o Senhor nos traz é sobre aquele que tem aliança com o mundo. Aquele que tem aliança, amigo do mundo, é inimigo de Deus. Então eu não posso ser amigo de alguém que é inimigo de quem fez tudo por mim. Então tudo isso junto, quando você junta tudo isso, você vai aprendendo a filtrar. Não estou falando que você não vai sentar, que você não vai comer, que você não vai conversar. Se o Senhor tem um propósito para aquela vida, vai acontecer como aconteceu na minha vida e de outros tantos, que a rua foi um instrumento do Senhor para me trazer para Cristo. E não eu tirá-la da presença de Deus. Tanto é que a nossa primeira conversa, ela se lembra até hoje, foi que eu falei assim: Deus não castiga ninguém. Ela falou: Deus castiga sim, e te prova na Bíblia. E crente prova na Bíblia, A base do crente é a Bíblia. Então assim, mas é fruto da colheita, Deus não castiga. Gente, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Então sim, nós precisamos entender que a gente não se relaciona com o Senhor por medo, mas por amor. Ele é tão maravilhoso, tão grande, tão soberano, tão excelente em tudo. Por que a gente vai abrir mão disso? Vale a pena abrir mão disso? Eu só acho, é só uma sugestão de quem está aqui petecando no ministério de vocês, mas eu acho que vocês deviam fazer parte disso. Eu acho que vocês deviam falar um pouco mais sobre a amizade, não só da experiência, mas trazendo um pouco mais da palavra. Só que eu perguntando, quem sou eu para botar palpite nisso? É só uma sugestão. Eu cheguei num amigo meu outro dia e falei assim: escuta, eu estou reavaliando a nossa aliança de amizade. Por quê? Eu falei: porque você não obedece a Deus. Eu falei: esse conselho que vai sair da sua boca para mim. Aí ele virou para mim e falou: é justo? Eu vou voltar a obedecer a Deus e a gente volta a conversar. Gente, não dá fácil o que eu mando, não faço o que eu faço, é princípio do mundo. Entende? Então a gente tem que parar para pensar e realmente viver essa palavra, que nada
ver com a religião. Eu não chamo ninguém para viver uma religião. Eu chamo pessoas para adorar a Deus. Se a gente começar a adorar a Deus aqui, Ele já está presente nessa conversa, não é porque a gente está reunido no nome dEle. Mas se a gente começar a adorar a Deus aqui, o que Ele vai fazer? O que Ele quiser, né? Mas a gente fica na expectativa do que Ele vai fazer. E não tem hora, e não tem lugar, e não tem momento. Pode ser na tua casa, pode ser no teu carro, pode ser no teu trabalho. Vamos adorar a Deus? É um momento oportuno, vamos lá. Agora não me chama para adorar a Deus e me ver com minha boca, não. Você vai deixar Deus te usar? Então não me venha com a tua razão humana. Deixa o Espírito Santo te usar. Você vai orar? Não vem com aquela oração protocolada, formulada, repetida, ou para mostrar. Porque às vezes a gente é pastor, e aí eu estou falando de mim. Às vezes a gente é pastor, e a gente precisa orar pelo povo, precisa declarar a cura, a libertação, aquilo que o Senhor está fazendo. E a gente se acostuma nesse formato de oração. E a gente entra no nosso secreto nesse formato de oração. Aí você pode ver que às vezes eu venho para o culto e eu quebro esse formato de oração. Porque eu não quero ficar assim. Eu quero falar com meu Pai. Hoje, falando sobre a palavra, foi diferente. Por quê? Porque a gente está falando sobre o nosso papai. A gente está falando de amizade, num âmbito maior. E eu não quero que isso morra. Eu não quero que isso morra dentro da essência da igreja. Eu não quero que isso morra na minha casa. E eu estou falando, pastor, aquela reforma não é uma reforma da casa, é uma reforma do nosso interior. É quebrando muita coisa dentro da gente. Muita coisa mesmo. De alinhamento, de ajuste, de dependência dele, sabe? De aprender a desfrutar daquilo que ele tem trazido, conforme ele tem trazido, de acordo com a vontade dele. E isso vai quebrando a gente por dentro, vai transformando a gente de dentro para fora. Não tem sentido. Deus não chamou a gente para ter CNPJ. A gente tem que ter, lógico, mas Deus não chamou a gente para isso. Deus já faz tantas coisas através das nossas vidas. A gente ouve, né? Aqueles que vêm aqui falando, a gente vai lá, não tem vontade de ir embora não, porque é um ambiente de família. Né? As nossas vigílias, na presença de Deus, a gente não tem hora. E uma coisa que o Senhor, Ele me gritou do altar na quarta-feira através do pastor, e aquilo queimou no meu coração, e tudo que eu queria fazer era subir naquela laje e pôr em prática o que Ele gritou. Mas eu não podia, porque senão meu marido ia falar: mulher, vem dormir. Tenho certeza. Mas ele gritou assim: não tenha pressa de sair da minha presença. Por 2 vezes. Você tem isso no domingo e outra na quarta. Que na quarta eu sentei para receber, então me deu uma chacoalhada mesmo. Vou fixo. Opa, estou vacilando. É a segunda vez que ele fala. Porque a gente tem entrado na presença de Deus e saído com muita pressa. Então a gente fala, mas não para ouvir. A gente precisa parar para ouvir mais em nome de Jesus. Tem mais nada para falar? Amém, gente. Então é isso. Infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Busquem amizades que chegando ao fim, infelizmente. Busquem amizades que são pessoas que são amigas do Senhor. Busquem pergunta que não quer acabar. Teremos parte 2? Vamos conversar com a Fábio. Vamos conversar com o Fábio e a gente volta com a resposta Bota para uma vocês. enquete no story da igreja, não sei falar dessas coisas, mas bota uma enquete lá. Teremos parte 2 de tal programa, sim ou não? Pode postar. Essa é a Vitória que faz. Pode ser, Vitória, já posta aí, já A aproveita Vitória aí. tinha que ter feito um vídeo da gente indo pro sítio, voltando do sítio, momentos especiais no sítio, batismo no sítio, ela comeu embora. Triste.
Busquem amigos que são amigos do Senhor. Busquem ser amigos de Deus, tá bom? Peçam a direção do Senhor para aquilo que eles têm para a vida de vocês. Ouçam a voz de Deus. Procurem ouvir sempre a voz de Deus. Os nossos amigos, eles podem errar porque eles são seres humanos, mas sempre busquem a ouvir a voz do Senhor. Chega e fala assim: ó, meu amigo falou tal coisa, tá certo isso aí? Se tiver certo, então bora. Se não tiver, ele vai te explicar, ele vai te ensinar. E como é seu amigo, você já corrige, entendeu? E é isso, gente. Vamos no mistério aí, vocês comentam na enquete que a gente vai postar. A gente, uma da Vitória e Ana Paula, elas vão postar no Stories. Aí vocês comentam se vocês querem parte 2, tá bom? Beijo, até semana que vem, sábado, a partir das 4h30 da tarde. Beijinho, tchau.